Muito bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Estamos reunidos mais uma vez com este grupo maravilhoso, um grupo que nos enche de alegria. E como diz o salmista, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Neste espírito de gratidão a Deus, nós lembramos, lá no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós cremos nesta palavra, por isso estamos aqui, para render graças a Deus, nesta última reunião do ano. Temos este momento de louvor agradável, que será prosseguido pelo nosso irmão, Dr. Adilson Aderito, logo mais continuará aqui nesse momento devocional, e teremos o estudo com o nosso digníssimo chanceler, Dr. Davi, logo mais também. Momento de alegria, de regozijo. Damos graças a Deus por isso. E aproveitamos o momento para nos dirigirmos a Deus em oração. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, porque nós daremos graças também a Deus pela recuperação da saúde da professora Ana Maria Queiroz e do Eduardo, sobrinho do nosso querido professor Roberto, que, como ele mesmo disse, foi um milagre. Oraremos também em favor da nossa querida irmã
professora Ivete, não é, colega da FCI, e do professor Dirceu também. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que alegria estarmos aqui num final de tarde, final de semana e primeiro dia do último mês do ano. Nós te rendemos graças pelo privilégio que temos de podermos fazer isto. Te rendemos graças porque sabemos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, tu estás com eles. Por isso, Senhor, cremos que tu estás conosco neste momento. Seja bem-vindo, Senhor, que o teu Santo Espírito nos encha de paz, de amor, de alegria e de vontade de aprendermos cada vez mais da tua palavra. Te rendemos graças pela vida de cada irmão aqui presente e também por aqueles que não puderam estar, ou porque estão trabalhando, ou porque estão em outra atividade. Nós não sabemos, mas tu sabes, Senhor, o que se passa com cada um dos teus filhos. Guarde-os da mesma forma, Senhor. Abençoa-nos neste momento. Abençoa estes irmãos que estão enfermos e que estão tão necessitados da tua presença. Faça, Senhor, com que as orientações médicas sejam aquelas que tu dás, Senhor. Faça isso, Senhor. Te rendemos graças também pela vida daqueles que estão se recuperando, porque sabemos que a tua mão poderosa agiu e continua agindo nas suas vidas. Guarde-nos neste momento, guarde-nos durante o estudo que teremos logo mais e em todos os dias de nossas vidas, porque a tua presença é o nosso maior conforto, Senhor. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa tarde a todos, né? Estou particularmente feliz de poder compartilhar uma alegria. Dizem que ao encontrar uma pérola, nós temos que distribuí-la, né? Contar, não é? E eu, na minha última viagem, eu recebi uma pérola, algo que eu não conhecia, e fui impactado com isso, a partir de um presente, uma leitura, um livro, comecei a descobrir algo que nunca imaginei. Não é? E eu retratei um pouquinho dessa história aqui para fazermos os paralelos com aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos anos na nossa instituição. E o texto que Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é um texto que se encontra em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Oremos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, eu suplico que tu tomes as nossas vidas nas tuas mãos e nos dê, ó Deus, o teu ensinamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu quero contar uma pequena história. Eu creio que muitos de vocês já devem, ao longo da leitura, identificar quem é essa pessoa. Lá para o meio eu vou revelar, não é? Mas vamos lá. Em 1838, ou seja, um bom tempo, um certo médico recebeu um chamado missionário e deu início a um grande trabalho, um grande movimento filantrópico, assistencial e alfabetizador. E uma ilha. Ele e a sua esposa. Em breve, esse trabalho lhe permitiu dar curso à sua vocação de médico e também ao seu chamado missionário, tornando-se um grande pastor. E o que esse médico fez? Com seu chamado, ele, primeiro, habilitou professores. Habilitou professores. Esse médico, ele fundou 17 escolas elementares. Durante o dia, ensinavam as crianças. E não eram só os meninos. Eram meninos e meninas.
E durante a noite ensinava-se os adultos, numa população com mais de 80% de analfabetismo. No período de 1839 a 1845, passaram por essas escolas mais de 2.500 alunos. Naquela ilha, ele fundou um pequeno hospital que atendia população carente, tanto de recursos materiais como recursos intelectuais, iniciando uma verdadeira cruzada contra o analfabetismo e que lhe rendeu grande notoriedade e reconhecimento público. Aí começam os problemas. Não é verdade? Reconhecimento público, notoriedade, isso não acontece sem vir acompanhado de esse fator chamado problema. Não se assustem, são somente 3, tá? E está em tamanho 14. Entretanto, em 1843, as autoridades locais daquela ilha, incentivados pelo clero da Igreja Católica Romana, que passou a temer a popularidade e a amplitude social do trabalho que ele vinha realizando, e que chamavam de heresia calvinista, o trabalho que ele realizava foi taxado de heresia calvinista. Atendia os necessitados, dava ensinamento àqueles que não possuíam, havia um grande crescimento, um afluxo intenso à Bíblia, a nossa regra de fé e prática, um nível de instrução a partir da Bíblia. Com essas intensas perseguições contra aquele missionário, alguns resultados começaram a logo aparecer. Primeiro, uma população que não possuía hospital. Primeiro fato, proibição de exercer a clínica médica. Foi o primeiro, mesmo sendo o único hospital naquela ilha. Encerramento de todas as escolas que tinham sido criadas, mesmo com 80% de analfabetismo. Apreensões e queimas de Bíblias. Não para aí. Excomunhões e perseguições ferozes daqueles que haviam abraçado a fé. Manipulação, a histeria de uma população incauta contra a incipiente comunidade reformada. Isso desencadeou prisões, espancamentos e até condenações à morte. Lembra o título? Heresia calvinista. Aquele missionário, depois de 5 meses preso, porque ele também foi perseguido e preso, fundou, agora vocês vão descobrir quem é. Já sabem quem é ou não? Amém. Robert Calley. Aquele missionário, depois de 5 meses, fundou a primeira igreja presbiteriana em Portugal, a partir de um início, poucos anos antes, por um outro missionário naquele país, a igreja presbiteriana Funchal. E continua a história. 1845 a 1846, essas perseguições, elas se intensificaram, atingindo o seu auge. De novo, espancamentos, as casas dos protestantes saqueadas, incendiadas, e as pessoas tinham que fugir. Aí eu me lembro de Atos. A perseguição vem, os escolhidos do Senhor parte para uma diáspora, o evangelho se multiplica ainda mais, e o crescimento, ao invés de ser contido, ele é potencializado. Até 1860, milhares de convertidos tornaram-se refugiados nas Antilhas, na costa oriental dos Estados Unidos e até no Brasil, que recebeu este notável missionário, que aqui desembarcou no dia 10 de maio de 1855, o Dr. Robert Calley. Ele e a sua segunda esposa, porque a primeira havia falecido.
Nesse mesmo ano, no dia 19 de agosto, ele instalou em sua residência a primeira escola bíblica dominical, contando com 5 crianças de filhos e cidadãos americanos. Em 1858, o Dr. Calley organizou a Igreja Evangélica Fluminense com apenas 14 membros e permaneceu aqui no Brasil por 21 anos, abrindo-se as portas do Evangelho na nossa pátria. A abertura essa intensificada com a chegada de Simonton ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. A partir da chegada de Simonton, eu acho que nós estamos mais familiarizados, aí o verdadeiro crescimento, né, do presbiterianismo, porque nesse retorno para o Brasil, ele criou uma igreja mais independente, Robert Calley. E com Simonton, a instalação do presbiterianismo. Eu quero voltar ao texto. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Muitos de nós, envoltos em perseguições, a nossa tendência é abandonar tudo, é deixar de lado, é não pronunciar uma única palavra. Mas ele, meio à perseguição, continuou no seu propósito e Deus conservou o seu coração em paz. Esses homens, eles não nos conheceram. Hoje, o primeiro dia de dezembro, praticamente um dos últimos do semestre, depois de tantas agruras, né? Tantas dificuldades, aqui estamos reunidos, eles não nos conheceram. Nem a nós e nem aos milhões de brasileiros que professam a fé evangélica. Assim como eles, nós temos esperado e nos esmerado em ver os nossos alunos, que são milhões, né? Milhões não, milhares, né? Mas logo, logo serão milhões, né, reverendo? Na é verdade, com uma nova vida aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, nós, muitas vezes temos a impressão de que estamos num terreno árido. Parece que a palavra é difícil de encontrar guarida nesses corações. Ou seja, achamos quase que impossível as transformações dos nossos alunos. Mas eu chamo-os a observar o que acontece logo nos primeiros dias de um semestre e o que vai se sucedendo ao longo do semestre. Nós percebemos uma mudança significativa no comportamento dos nossos alunos. Muito significativa. Ao invés de um terreno árido, pelo contrário, nós temos aquilo que é essencial. Primeiro, a nossa confissão em Cristo. Segundo, algo que me chocou. Eu levei uma semana para encontrar a primeira criança na visita que fiz. E quase ninguém às ruas. E nós, no dia de ontem, no parte do dia de hoje, tivemos um vestibular. Milhares de pessoas estavam aí. Quantas pessoas? Então nós temos o essencial. Nós temos a fé em Cristo Jesus. E nós temos o terreno para plantar a semente dessa fé. Por meio também das nossas vocações. Nós somos vocacionados como professores, como pastores e também como pesquisadores. No entanto, nós não vemos os resultados de imediato, assim como eles também não viram. Os resultados do nosso trabalho, nós, professores, durante os sucessivos semestres, nós não vemos. Vocês, queridos pastores, que se dedicam a todas as devocionais que vocês fazem ao longo desse semestre, e não são poucas, os aconselhamentos de alunos também não são poucos,
Reverendo Davi, na missão da igreja, aqui, nessa instituição, o nosso reitor, Dr. Benedito, toda a nossa instituição, os nossos conselhos, Dr. José Inácio, todos os conselheiros, eu só posso dizer algo, e é certo, o nosso trabalho, ele vem sendo realizado. Para a glória de Deus, ele vem sendo realizado. E vidas, elas têm se rendido ao Senhor. Porque como nós dissemos no início, aquele cujo propósito é firme, o Senhor está sempre. Porque nós confiamos no Senhor. Eu quero então mostrar que nós não estamos num terreno árido. Com um pequeno exemplo que aconteceu na minha igreja no último domingo. Nós recebemos, pela misericórdia de Deus, 11 novos membros. E um desses novos membros era um estudante de arquitetura daqui da nossa escola. Um jovem noivo, estava longe do Evangelho e próximo à sua noiva, que também estava um pouquinho distante do Evangelho, os dois ali fazendo a profissão de fé e ele passando pelo batismo. E como isso aconteceu? Não é de um dia para a noite, é o chamado do Senhor. As devocionais, os aconselhamentos que ele recebeu na capelania. Esse jovem do curso de arquitetura. E vocês sabem o quão difícil é o trato com os jovens. A única coisa que eu quero deixar, além disso, é o que o Paulo nos deixou como um conforto e como alento. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A Deus toda a glória. Eu só posso dizer que estou feliz em ver este grupo cada dia mais firme e mais forte para fazermos aquilo que Deus tem preparado nas nossas vidas. Olhando esses grandes exemplos do passado, cabe nós olharmos, observarmos as suas ações e avançarmos. Porque o Senhor é que guerreia as nossas guerras e trabalha por aqueles que o temem. E guarda o nosso coração em perfeita paz. Que Deus nos abençoe nesse mistério. Obrigado, nosso irmão, Dr. Adilson Aderito. Passamos agora a palavra ao nosso querido chanceler, Dr. Davi Charles Gomes, que trará o estudo para cada um de nós. Obrigado. Obrigado, doutor. Tá funcionando aqui? Tá, né? Então eu vou desligar esse. Boa tarde. Depois de uma ausência, é tão bom estar de volta com vocês, sentir em casa. E eu queria fazer alguma coisa que fosse mais especial hoje. Não é esse daqui, mas é parecido. Esse daqui é um livrinho que eu preparei um tempo atrás e deixei guardado, não publiquei até agora. Foi quando a gente fez o 2º Congresso Internacional de Ética e Cidadania, e chegou até a diagramação, e daí eu guardei e arquivei. Mas o que eu vou falar é sobre um gráfico que eu vou mostrar para vocês hoje. Só que, primeiro eu preciso explicar, né? E eu preciso explicar para vocês, vocês já devem ter percebido em várias das nossas falas, que eu acredito que o argumento mais forte que existe para a fé cristã é aquele que nos permite dialogar com todas as outras formas de pensar e as alternativas, é o argumento da impossibilidade do contrário. Ele tende a ser o mais forte, apesar de ser criticado. Aristóteles mesmo discute um pouco se esse argumento é válido ou não, mas ele chega à conclusão de que o argumento da impossibilidade do contrário prova a validade do argumento da impossibilidade do contrário. Se você mostrar que não existe outra resposta, exceto aquela que permaneceu, aquela é a única que continua tendo voz. Eu me lembro quando eu terminei a minha
tese de doutorado, que o Merold Westphal era o leitor externo dela e um filósofo bem conhecido, simpático à causa, amigo, cristão, mas um filósofo com uma inclinação secular mais ou menos forte. E ele mandou de volta, por escrito, os comentários dele, e eles eram elogiosos até certo ponto, eram bem assim, positivos, e aí ele chegava no final, portanto, recomendo de coração, aprovação e tal e tal. Aí ele falou, tendo dito isso, aproveito para deixar, entretanto, uma provocação para o agora doutor Davi. Quer dizer, já estava assumindo que ia ser aprovado, mas botou. Ele virou e falou, o senhor termina a obra com o argumento de, portanto, a única alternativa viável para a construção de uma epistemologia que tenha um ponto de transcendência concreto o suficiente, nos parece ser a opção cristã. Ele virava e falava, por que não dizer, portanto, dentre as alternativas que parecem funcionar, a cristã parece ser uma das boas, ou uma das válidas. Ou seja, ele queria que eu argumentasse que é a melhor explicação dentre outras possíveis, que não fosse o argumento da impossibilidade do contrário. E eu me lembro muito bem de estar sentado com o comitê examinador, que lá naquele caso era toda a congregação de PhD, em vez de ter só 3, os leitores e tudo liam, faziam seus pareceres por escrito, mas então o corpo docente inteiro do programa de PhD sentava numa sala grande para interpelar e examinar. E eu me lembro que quando chegou nessa parte, houve uma risadinha de um para outro, e eu, curioso, prestei bastante atenção para saber o que era, e o comentário foi, bom, essa última frase do Merold Westphal só prova que o Davi é realmente um Westminster guy. Vamos aprovar. Por quê? Porque na cabeça deles, provar que a alternativa cristã é uma das válidas, dentre outras possíveis, talvez até melhorzinha, mas uma, não prova o caso, desculpa. Porque joga a gente de volta numa discussão de probabilidade. No máximo, a sua fé é probabilística, tem uma alta probabilidade de se estar certa. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho ruim apostar a vida. Eis aí a minha crítica quanto à própria aposta do Pascal. Admiro o Pascal demais. Mas vocês conhecem a aposta do Pascal? Claro, o doutor Ítalo conhece de cor e salteado. E ela nos parece muito interessante. Pascal dizia assim, resolva no seu coração a questão da crença em Deus da seguinte maneira. Considere como se fosse um jogo no qual você precisava fazer sua aposta. Se Deus existir e você crer que Ele existe, você ganhou tudo. Se você crer que Ele existe e Ele não existir, você não perdeu nada. Se você não crer que Ele existe e Ele existir, você perdeu tudo. Então vale a pena arriscar. Esse argumento do Pascal, por mais que pareça bacana como jogo mental, para mim ele contraria algo que está lá na fibra do meu ser. Nessas questões mais profundas existenciais, auto-engano eu não quero. Senão eu me torno completamente sujeito a todos aqueles que dizem que a religião é nada mais que consolação, que ópio, que... Não. Paulo colocou em termos diferentes. Paulo disse assim, ou é verdade, ou nós somos os mais burros e infelizes dos homens. Imagina só que absurdo. Se isso que nós falamos que cremos não for verdade, imagina, professor, meu amigo, numa sexta-feira, final de expediente, depois de uma semana pesada, em vez da gente estar lá, um negócio de época, os mais novinhos não vão lembrar. Lembra? Hoje é sexta-feira. A gente está aqui fazendo uma reunião para conversar sobre cosmovisão cristã, tentando viver uma vida regrada, se negando prazeres e sublimando um monte de coisa na nossa vida. Não. Paulo foi muito claro. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. Se ela é mentira, não vale a pena. Mas se é real, então, de fato, o argumento da impossibilidade do contrário é um dos mais fortes que tem, certo? A maior crítica que existe do argumento da impossibilidade do contrário é de que ele é circular.
Então eu vou usar um argumento da impossibilidade do contrário, um que cabe nessa categoria de lógica, para dizer por que eu não tenho problema com circularidade. Tenho, sim, com circularidade viciosa, pequena. Tá? A, B, C, D. Esse tipo de circularidade é arriscado. Ela é típica de mentecapta, de você estar preso num círculo. Mas deixa eu mostrar que tudo depende da amplitude do círculo em tudo que nós fazemos. Quer ver? A cosmovisão é o conjunto de códigos e significações que uma cultura tem. Que um grupo de pessoas, um grupo tem, que ele compartilha, uma visão de ver o mundo. Qual é o instrumento, o insumo mais básico que encapsula uma cosmovisão? Qualquer uma que a gente conheça, humana. A forma de insumo mais básica onde a cosmovisão já começa a ter sua formação. Vou dar uma dica. Traduz para mim como é que é saudades em inglês. Em russo. Porque a nossa cosmovisão herdou, sei lá se é do sangue lusitano, que nem dizia Chico Buarque, esse conceito de um longing profundo, que alguns poetas até colocam, saudade de um tempo que ainda não passou. E a gente consegue entender o que isso fala. Isso não faz sentido para outros. O que é o elemento, o insumo mais básico, onde começa a estar contida a cosmovisão de um povo? Que é outra dica, Babel. Em Babel, Deus queria confundir as visões de mundo. O que ele fez? Linguagem, a nossa linguagem é o primeiro lugar onde começa a se formar uma cosmovisão. E olha, uma linguagem cria limitações de visão de mundo e abre possibilidades. Nunca me esqueço do espanto, menino, ouvindo um missionário contando do trabalho que deu depois de quase um ano numa tribo indígena, e ele tentando captar a linguagem daqueles índios para criar uma gramática, para criar uma língua escrita, para preservar, e aí poder traduzir a Bíblia. E eu me lembro do espanto dele, ele contando para os meus pais o espanto que foi quando, depois de um ano, ele começou a ficar muito curioso com o fato de que a mesma palavra era usada para mais de 45 coisas diferentes. A mesma palavra, 45 coisas diferentes, pronunciada do mesmo jeito. Até o dia em que ele percebeu, caiu a ficha, que ele virava e falava assim. Ele apontava ali para a canoa e falava, e o cara dava a palavra para ele. Depois ele apontava para ela e falava, e o cara dava a palavra para ele. Sabe qual que era a palavra? Dedo. Eles não apontam com o dedo. Ele estava mostrando o dedo e perguntando o que era o dedo. Qual é o instrumento quase que universal para nós que capta as palavras básicas que constituem a essência da nossa cosmovisão? É o dicionário, certo? Não estou nem falando de cosmovisão cristã, estou falando de cosmovisão de qualquer povo. É um dicionário, certo? Num dicionário você tem ali as definições ostensivas da maioria dos termos que você precisa para comunicar naquela língua, certo? Por favor, alguém me diga qual que é um dos sinais, uma das marcas extremamente importantes para dizer se um dicionário, se um léxico é completo ou não. Alguém lembra aquela regrinha? É necessário que todo termo usado na definição de outro termo seja na mesma obra definido em outro lugar. Porque se eu usar 10 palavras para definir um conceito, e 2 delas não estiverem definidas, a sua definição do conceito está influenciada por algo que é só tácito, que nunca foi explicitado. Então, se eu usar 10 palavras para definir um termo, essas 10 palavras em outros lugares, por sua vez, precisam estar definidas. O que isso faz do dicionário? Um grande círculo. Cada termo usado ali dentro precisa ser definido em outro lugar, para ser definido em outro lugar. Em última instância, onde é que tem um ponto de transcendência? Na cultura do povo. Na herança, na história. Mas o dicionário em si é o quê? Circular.
E todo raciocínio humano, no final das contas, é. A diferença é que o círculo pequenininho é um círculo obtuso, vicioso. Quais são os círculos mais virtuosos? O quanto maior o número de componentes, de variáveis, ele puder incluir. A plasticidade e a capacidade de ser inserido nele qualquer variável nova que apareça que eu não sabia antes. Eu tenho um grande círculo e ele não cai se você descobrir que tinha alguma coisa faltando nele. Aí sim, aí a gente está começando a trabalhar com um círculo maior. Bom, o que eu queria ver com vocês é apresentar alguns círculos hoje. De novo saiu daqui. Ele fica escapando, ele tenta escapar e tenta voltar para outra rede. Aqui. Não é velhice, é que meu braço está encurtando. Alguns de vocês conhecem meus filhos, Daniel e Rafael, e eles estão aqui hoje, para minha alegria. Fiquem em pé os dois, por favor. Eles são são gêmeos e estudantes de professores como vocês. Qualquer hora eles precisam bater um bom papo com o professor Ítalo, porque eu sei que ele já lecionou filosofia da física, e essa é uma das disciplinas que eles devem fazer no próximo semestre, porque estão encantados com isso. É eles que eu contei para vocês um tempo atrás, de uma vez que... Perdi de novo aqui. Não, está aqui, né? De uma vez que a professora de literatura estava apresentando a ideia de que você não pode esperar que o autor tenha direito sobre definição de texto, e não sei o que e tal, que cada um traz sua própria interpretação, que é fluido e tal. E aí eles perguntaram, professora, mas na hora da nota, então, como que a senhora vai fazer? Ela falou, não, na hora da nota é diferente, aí eu tenho que ter algum parâmetro, então eu vou usar a interpretação, vou usar a intenção do autor, que é a que me parece mais justa. E aí eles disseram, aí ficaram quietos na hora, depois um deles virou para ela e falou, será que na vida não é assim também? A gente acha que interpreta do jeito que quer, mas no final das contas vai ganhar a nota de acordo com a intenção do autor. Bom, tá aqui, consegui. Esse aqui é um grande feedback loop, um círculo de retroalimentação. Eu gosto desta ferramenta, e talvez os meus colegas da área de negócio estejam mais familiarizados que todos os outros, porque é muito comum quando a gente trabalha com a análise de sistemas complexos, especialmente sistemas de produção, distribuição e tudo, a gente trabalhar com feedback loops, porque a gente tem condições de fazer com que eles sejam positivos, negativos, que eles sejam autorreforçantes, ou que eles sejam balanceadores, né, de equilíbrio e tal. Mas eu tenho descoberto que eles são extremamente efetivos, porque é uma ferramenta que dá para você expandir, dá para você fazer o círculo ficar cada vez maior. Apareceu variável, apareceu desvio, apareceu outra possibilidade, você consegue acrescentar. E o que eu fiz? Quando eu estava trabalhando com o Polanyi, eu queria conseguir fazer um mapa mental de onde eu concordo com ele, quando ele estabelece, e saber onde eu não concordo, quando ele estabelece a questão básica do argumento da impossibilidade, dizendo que sem os valores que acabam sendo apresentados pela tradição judaico-cristã, não é possível justificar ciência, nos seus dois sentidos, ciência e Wissenschaft também, não é possível justificar, porque esse é um argumento muito poderoso, né? Se você conseguir mostrar que sem esses valores a morte da razão acontece, como vários de nós lembram do livrinho do Schaeffer, se você conseguir demonstrar isso de uma forma que é da impossibilidade do contrário, pelo menos você causa o desequilíbrio característico que leva pessoas a dizer,
Ok. Que outra possibilidade que tem? E eu tenho o hábito, quando participo de debates, que quando chega nesse ponto, quando alguém vira para mim e fala, ok, então o que você propõe? Eu geralmente falo, queria um cafezinho. Porque acabou o debate ali. Esse é o momento da abertura. Parou a resistência. De agora em diante não é mais debate. De agora em diante é um processo de dizer, eis que passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Porque a gente passa a expor o que é a proposta. Eu quero trabalhar esse círculo com vocês hoje. Quem memorizar ele inteiro e conseguir reproduzir ele depois para mim, ganha alguns livros que estão ali atrás. Claro, você acha que eu vou botar um negócio fácil aqui, tem que dar um monte de livro? Mas eu quero mostrar para vocês e tratar de cada um desses círculos, porque eu acho que eles são extremamente bons para quando a gente precisar explicar para alguém. Como que é que esse negócio de vocês falarem que a cosmovisão cristã vai afetar a forma como a gente faz trabalho acadêmico, vai afetar a sala de aula? Isso é estranho, vocês estão querendo fazer do Mackenzie uma escola dominical. Deixa eu mostrar para vocês que a gente está falando de mais e não de menos, de abertura, não de fechamento. Nós estamos falando da diferença entre a vida examinada ou não examinada, entre o pseudo-intelectual que sabe fazer a sua ciência, mas nunca sabe explicar que base ele tem para fazer aquilo, ou aquele que faz sua ciência e se você perguntar, mas por que desse jeito e não daquele, ele consegue dar um passo atrás e descrever não só seu método, mas os pressupostos que tornam possíveis o seu método. Tá? Então vamos começar. O Michael, acertadamente na minha ideia, começa com a seguinte ideia. O ideal de conhecimento que nós herdamos depois de Descartes, do empirismo, do ceticismo empírico, ou a noção de conhecimento somente como aquilo que é, ou racionalmente ou empiricamente justificado, a ideia de que crença básica justificada com bases empíricas ou puramente racionais, todos vocês sabem que é isso, é a base da ciência nossa depois da modernidade. Ele diz, na verdade, se você realmente acredita isso, bom, primeiro, ele disse assim, essa crença de que você só vai chamar de conhecimento verdadeiro e científico aquilo que tiver uma base empírica ou de racionalidade abstrata pura, na verdade, é isso que tem feito com que nós experimentemos uma crise no nosso mundo em termos de ideais como verdade, justiça, caridade. Agora, Polanyi está escrevendo depois da guerra. Ele está escrevendo lá atrás, isso daqui é em 52 que ele fala. E ele está percebendo que esses ideais estão desaparecendo. E que sem esses ideais, nós vamos experimentar uma crise civilizatória. E ele está preocupado porque ele é um cientista puro, a área de ciência dele é química física. Então, ele está preocupado, e essa preocupação dele começa até com uma interação política. Ele participa de um simpósio, ele dirige o Wilhelm Kaiser Institute lá em Berlim, que é um instituto técnico, e ele está numa conferência discutindo física com alguns caras da União Soviética. E ele vira para um dos cientistas e fala, quais são as áreas de interesse que vocês estão desenvolvendo? E o cara responde, não, na União Soviética a ciência é desenvolvida como serva do plano quinquenal estabelecido pelo Politburo. Ele falou, mas ciência planejada desse jeito não dá certo. Se a ciência não progride com liberdade para seguir os fatos e as evidências, ela não funciona. E aí ele começou a pensar sobre a relação entre liberdade e ciência. Essa reflexão o levou a perceber que os ideais como verdade, justiça, caridade, alteridade, não poderiam ser sustentados se você tomasse a postura de dizer que verdadeiro conhecimento é somente aquilo que fosse empiricamente comprovado e verificado ou racionalmente estabelecido. Isso levou a perceber que esse ideal antigo ele era baseado numa concepção da natureza da vida intelectual e da liberdade, uma concepção que talvez fosse falsa.
Talvez esse fosse o problema. Essa própria ideia de que você só pode... De que o que distingue entre conhecimento ou mera crença é somente justificação epistêmica, está baseado num falso ideal. Agora, não é complicado mostrar que está baseado num falso ideal. Karl Popper fez isso bastante. É o seguinte, se você disser para mim, eu só acredito naquilo que é evidente aos sentidos, ou que é puramente lógico e racional, estabelecido por ser irrefutável, necessário ou incorrigível. Parece bonito, não parece? E eu viro para você e falo, posso chamar isso de proposição básica? Você fala, pode. Eu falo, sua proposição básica é evidente aos sentidos? É incorrigível? É irrefutável? É necessária? Para a lógica dele, talvez, mas para as outras não. Então ela não passa seu próprio teste. E a refutação disso é muito fácil. Não passa o próprio teste. Então, faz pensar aquela senhora que foi lá no... A gente tem que tomar cuidado, viu? Às vezes, quando a gente se encanta com a cosmovisão cristã e apresenta essa cosmovisão para os outros e tudo, a gente tem que lembrar sempre a nossa falibilidade, né? Porque senão é que nem aquela senhora que foi num açougue, lá num lugar que vendia aves e tal, e pediu um frango, queria um frango, uma galinha, mas ela falou, eu não quero carne velha, eu quero carne fresquinha. E aí o açougueiro trouxe para ela lá para examinar, ela examinou, apalpou, mexeu, puxou a pele, soltou, cheirou, fez de tudo, virou e falou, isso daqui foi abatido ontem, não quero. O açougueiro falou, dona, sinceramente, num teste desse, nem a senhora passa. É perigoso criar um teste que nem a gente passa, né? Não dá. Mas aí o Polanyi entendeu, e eu concordo com ele. O padrão que fica estabelecido de que verdadeiro conhecimento é só aquilo que passou pelo ácido da dúvida filosófica, que isso a gente herdou de Descartes, né? Eu preciso zerar tudo e começar somente naquilo que é base firme. Ele, em última instância, e aqui a frase é minha, não do Polanyi, o conceito, esse método de dúvida filosófica constante, duvido de tudo para que eu chegue à verdade, esse caminho negativo, em última instância, se ele for consistentemente aplicado, ele leva ao niilismo, não à afirmação da verdade. Ele leva à negação final. Se você realmente aplicar com consistência, você vai chegar no nada. Exemplo, se o teste epistêmico que caracteriza o fundacionalismo clássico não passa seu próprio teste, como eu tentei ilustrar, então, no final das contas, não existe mesmo um jeito de eu distinguir entre conhecimento ou mera crença, certo? Então, está todo mundo certo. Eu não tenho direito de dizer que os outros estão errados, certo? Mas se está todo mundo certo, está todo mundo errado. É uma equivocação final. E se está todo mundo errado, como é que eu faço para continuar? Eu sou um acadêmico, vivo numa universidade, sou professor, dependo disso para sustentar minha família, sou professor de filosofia, vai que eu trabalho lá e dou aula de epistemologia, e eu chego à conclusão de que não existe nenhum referencial que possa dizer para mim algo que distinga entre verdadeiro conhecimento ou mera opinião, exceto o que os meus colegas epistemólogos me deixarem me safar com aquilo. O que eles disserem que sim, o que a comunidade confirmar que está válido. Então, a validade passa a ser uma validade totalmente relativa do ponto de vista sociológico. Não é isso a sociedade que nós estamos vivendo? A verdade passa a ser um construto de consenso. Mas de premissa, se é um construto de consenso, que ninguém grite muito forte que é a verdade. É a sua verdade. A minha verdade é diferente. E eu fico imaginando o juiz no tribunal perguntando, é verdade que o senhor atirou na vítima? E eu respondo, essa é a sua verdade, meritíssimo. Na minha verdade, eu não atirei.
Foi a arma que disparou-se, me lançou para trás e a vítima se lançou à frente, alcançando a bala que estava parada no seu lugar. Dá para enrolar isso na física, professor? Dá, né? Na verdade, não é a bala, o projétil que foi lançado. O projétil estava estacionário. Eu me movi para trás com a arma, numa velocidade quase próxima da do som, e a vítima se moveu juntamente com todo mundo, tudo que estava em volta. O planeta Terra se deslocou 7 metros na direção do projétil, que era a única coisa estacionária. Essa é a minha verdade. Olha, o senhor falou que é uma questão de referencial. Tira o referencial e a verdade é totalmente relativa. Não... Foi a estrada que estava correndo debaixo do meu carro muito rápido. Mas não é isso que aflige a gente. Nossa sociedade não está experimentando isso. Quando a gente fala, perdemos os valores e não sei o que lá. Não é isso. Mas a minha pergunta é, vocês acham que a sociedade está feliz com isso? Vocês acham que as pessoas estão felizes? Vocês acham que aqueles que estão realmente interessados em produzir coisa boa na academia, em contribuir para a sociedade, estão satisfeitos com isso? Porque o que eu tenho visto é uma angústia profunda, de perda de propósito, de sentimento de frustração, de sentimento de que talvez nem vale a pena, porque a gente faz todo esse esforço e no final das contas não tem. E o que eu tenho visto nas pessoas é sede e vontade de acreditar de novo que as coisas têm sentido. E eu tenho visto isso nessa juventude, a tal ponto que o grande risco é eles correrem atrás de qualquer um que surja como profeta, fazendo promessas aqui e acolá. Qualquer novo ídolo, nova loucura ou proposta de ruptura, é nessas horas que grandes ditaduras ganham espaço. Foi o que a Alemanha experimentou depois do fim da Primeira Guerra e levou até a Segunda. É nesse contexto que o totalitarismo se levanta. Quer ver? Na verdade, se você olhar para como, vou fechar esse círculo antes de partir para outros caminhos. Se você olhar como é que realmente as descobertas... Vamos pegar a descoberta científica, porque a descoberta é muito objetiva, tem aquele momento do eureka! E todos nós, como acadêmicos, já tivemos momentos de descoberta. Vamos pensar honestamente como é que a descoberta se processa, porque ela é um bom arquétipo de todo o desenvolvimento de conhecimento. Tá? Vocês lembram muito bem do Platão, no Menon, quando Sócrates entra em todo aquele debate, se eu invento a verdade ou eu descubro a verdade, se eu descubro as coisas e elas estavam lá antes, ou se eu invento. E ele faz isso, Sócrates trabalha com o menino escravo e mostra que o menino escravo já tinha, num certo sentido, um conhecimento tácito, ainda que nunca explícito, de uma equação geométrica sofisticada. E ele vai tirando, usando a maêutica, usando o método socrático, ele tira desse jovem escravo um conhecimento que o próprio jovem não sabia que tinha. E aí, Platão, para explicar isso, vira e fala, porque, na verdade, nesse mundo, a gente não inventa as coisas, a gente faz um processo de remanescência, no qual nós lembramos, mas ele tem que explicar como que todo o processo de conhecimento é uma lembrança de algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. E a explicação, ironicamente, né, a filosofia grega surge para tentar escapar daquele leito, mito poético de explicações religiosas, não é? Queriam explicações que não fossem. Mas na hora de explicar isso, Platão não consegue, ele vira e fala assim, provavelmente é porque todos nós, enquanto ainda não encarnados, tínhamos conhecimento universal. Mas porque a alma estava em contato e transcendente de forma absoluta, sabia tudo. Mas na hora de encarnar, antes que a gente nasça, a gente bebe água do rio. Como chama o rio? Oblívio. E ao beber a água do oblívio, a gente nasce bebê e passa o resto da vida sendo desafiado a trazer de volta conhecimento perdido que eu já tive. Na cabeça de Platão isso era lindo porque explicava por que a maêutica funcionava. Porque você trabalha com o método socrático e puxa da pessoa o próprio conhecimento que ela já tem. Platão não está tão errado, não dê risada. Ele está errado em achar que a questão de reencarnação resolve o problema e que é uma história de bebê do rio Oblívio. Por quê? Ele sabe que para que você justifique o conhecimento particular é preciso que haja um referenciamento de conhecimento universal. Só que ele pensa que precisa ser para cada pessoa.
Como que eu resolvo? É fácil. Há um Deus que já pensou todas as coisas que tinha que pensar, já interpretou todos os fatos no próprio ato criador, e na mente dele reside uma interpretação definitiva de todos os fatos. A minha é sempre relativa, mas esse Deus não é um Deus sisudo nem calado, ele fala. Então, eu não preciso acreditar que a minha mente sabia de tudo antes. Eu posso nascer com uma mente que realmente ainda não tem conhecimento. Mas a fonte desse conhecimento é, em última instância, alguém que já deu significado para tudo. E como ele não é sisudo, mas ele fala, ele se revela. Ele se revela quando ele se revela pelas Escrituras, ele se revelava pelos profetas, mas ele também se revela nas próprias coisas criadas. Ele criou objetos que têm pequenas dicas para mim poder aprendê-los. Por isso o processo é aprendê-los. Captar aquela mensagem bacana que foi deixada ali didaticamente pelo inventor de tudo. Então, não preciso pressupor que em algum momento minha alma sabia de tudo, porque eu posso não saber de tudo, mas papai sabe. Tudo que já foi, tudo que vai ser, tudo que é. E tudo que eu preciso fazer é confiar nele e aprender a ser receptivo. A ouvir quando ele me fala na Bíblia de forma proposicional, mas também a ter os olhos abertos para entender que tudo nesse mundo me fala dele. Me revela alguma coisa a respeito do mundo que ele criou. Até vocês. Eu tenho que aprender a ouvir Deus até em vocês. E eu não estou falando só de aprender Deus quando você faz uma devocional, quando você fala como meu irmão, quando a gente ora junto. Eu estou falando de aprender até no relacionamento humano, porque isso é parte da imagem original do que Deus fez. Então se resolve o problema. Mas Platão já reconhecia que havia essa dificuldade. Então, se você assume a postura, não acredito, fica desligando. E não volta, né? Olha só. E o duro é que ele muda de rede. Aí, quando ele muda de rede, eu não consigo. Tem que fazer toda a reconexão. Voltou. Então, se eu tomar essa postura, ainda vai me pedir um código de novo. Na verdade, se você olhar para como é que realmente a gente chega à descoberta científica, como é que a gente descobre as coisas, você vai reconhecer que é um processo que envolve um alto grau de confiança, de empenho da vontade. Quando vocês começaram a escrever uma dissertação ou uma tese na pós-graduação, vocês não tinham certeza de um caminho, vocês tinham um faro, um instinto, uma percepção, por isso que chama tese, de algo que explicaria algo que outra pessoa não explicou. E aí vocês propõem a solução para um problema que vocês estão intuindo. Esse é um processo explícito de derivação lógica ou empírica? Não, derivação lógica e empírica vai entrar no processo na hora de confirmar ou não confirmar. Mas você começou com uma intuição, não foi? E a sua vontade não afeta como você olha para as evidências quando você tem uma intuição? Claro que afeta. Então o resultado final não é puro, tem todo um elemento de pessoalidade. E a gente quer transformar o conhecimento e o saber num suposto algoritmo neutro, de racionalidade pura. Não é assim que funciona quando você olha os melhores momentos da descoberta. E o Polanyi começou a olhar e falar, meus experimentos, ele lembrou de uma situação durante o doutorado dele, ele foi médico durante a guerra Prússia, na Prússia. E aí, depois disso, ele voltou para a escola para fazer o doutorado em física. Ele lembrou que quando ele estava terminando uma equação já para a dissertação dele,
O orientador dele, que era um dos maiores intelectuais de física na época, virou para ele e falou: obviamente, o seu resultado está correto, mas a derivação está defeituosa. Eu preciso que você corrija isso. Mas ele virou para o professor e falou: mas certamente a gente começa com uma intuição do resultado e depois procura criar uma derivação como prova. Notou que, num certo sentido, você tem duas escolas de pensamento aí entrando em conflito, né? E uma delas é mais harmoniosa com a ideia de revelação, enquanto a outra é mais refratária à ideia de revelação. Se o conhecimento é meramente o fruto de um processo de derivação adequado, então ele é autônomo. Se o processo de derivação é a minha tentativa de processar como é que eu chego a um conhecimento que vem de fora de mim, então a revelação não é uma intrusão de qualquer forma. A ideia de que verdadeiras descobertas científicas e a ciência no todo são baseados somente na experiência sensível e no que em proposições autoevidentes, ela é falsa. Quer ver? A própria natureza das proposições científicas exclui a possibilidade de vê-las como se elas fossem derivadas por operações definitivas, sempre. Você necessariamente, para ser boa ciência, não pode ser simplesmente um algoritmo que você bota um computador para reproduzir. A gente fala em inteligência artificial como se a gente estivesse chegando num ponto no qual estamos construindo máquinas que realmente aprendem. Mas o termo máquinas que aprendem aí é relativo. A gente está falando de máquinas que vão ser capazes de construir novos algoritmos, mas vai sempre ser derivativo. Derivativo do programa original. Não dá para fazer algo que consiga se desviar completamente dos termos que foram estabelecidos para a sua própria existência. Mas na ciência, a criatividade, aquilo que a gente chama de criatividade, ela nos leva a compreender coisas que nunca foram compreendidas antes. Ela nos leva a realmente fazer descobertas que são chamadas de criativas. Essa é uma das coisas. E isso pela própria definição, própria natureza das descobertas científicas. As proposições da ciência, na verdade, se você pensar, elas são muito mais parecidas com o que no inglês a gente chamaria de educated guesses. Muito mais parecidas. Intuição não é o termo ideal, porque ele dá uma ideia de subjetividade que descola da realidade. São chutes altamente educados. O que significa um chute altamente educado? Não é no escuro, não é um chutaço. Mas eu olho, avalio e digo, na minha opinião, me parece, diante do que eu estou observando, na verdade, as proposições científicas são muito mais parecidas com isso. Como é que é aquela pesquisa que a gente fez das aranhas? Nós fomos pesquisar as aranhas no laboratório e eu, então, resolvi fazer uma pesquisa sobre a influência que o sistema auditivo das aranhas sofria, porque tem aranha de 8 pernas, de 6 pernas, né? Pelo número de pernas que a aranha tinha. E aí tinha uma aranha lá de 8 pernas, eu puxei uma e falei, anda, aranha. Ela saiu andando, com 7 pernas ela andou perfeitamente. Tirei mais uma, do outro lado, para não desequilibrar. Falei, anda, aranha. Ela andou. Fui tirando. Quando eu tirei a última perna, eu falei, anda, aranha. Ela ficou parada. Então, eu escrevi meu paper falando que a aranha sem perna é surda. Na verdade, a aceitação da ciência como verdadeira envolve acreditar na capacidade humana de intuir, adivinhar ou de adumbrar. Pus os outros dois termos, que são mais inadequados, porque o terceiro é muito pesado, não faz parte do nosso uso diário, mas é o mais adequado, adumbrar. Ter uma percepção que antevê algo
antes que esse algo se mostre completamente, e é a base a partir do qual a gente consegue reconhecer o gestalt da coisa quando ela aparece. Na verdade, a aceitação da ciência envolve um grande aspecto de confiar, a gente chama isso de confiar no taco. Certo? Alguém da área de saúde aqui? Diagnóstico médico é um processo objetivo ou é uma arte na qual o taco do médico talvez conte para grande parte do... É o segundo, né? É uma arte, mas não é ciência? Claro que é! A isso levou o Polanyi a querer discutir a natureza da busca científica, porque ele queria resolver um problema com a morte dos valores. Ele pensou, se eu conseguir explicar melhor para os outros como é que o conhecimento acontece no campo científico, talvez eu consiga reverter esse processo que está acabando com nossos valores. Para isso, ele partiu dessa ideia de que há um engano básico na concepção do que é ciência, e ele teve um insight. Aqui sou eu e não ele, afirmo isso de forma mais clara. Eu creio que a rejeição da autoridade eclesiástica, que muitas vezes impediu, na Idade Média tardia, alguns desenvolvimentos científicos, não motivados pela pureza da religião, mas motivados pela manutenção de um sistema de poder, de autoridade. Mas, de fato, quando a gente experimentou, primeiro a Renascença, mesmo a Reforma Protestante, de onde surge toda essa reflexão, a ciência moderna surge como filha disso, e mais especificamente o iluminismo, quando esses fenômenos vão surgir, eles envolveram um grande aspecto de rejeição da autoridade eclesiástica. E aí o homem, então, assumiu, agora eu preciso trabalhar com liberdade usando minha mente. Sou livre para explorar as coisas como elas são e não como as autoridades eclesiásticas dizem. Ele confundiu isso com autonomia geral. Ele confundiu isso com emancipação. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente confunde a rejeição de uma falsa autoridade com um tipo de emancipação que nos permite ficar sem sujeição a outras autoridades. Desviando um pouco, mas para ilustrar, quando a gente discute uma filosofia cristã do Estado, a gente discute exatamente o fato de que o cristão, até mesmo quando o Estado já não é mais um Estado de direito, é um Estado de desordem, desgoverno, e o cristão tem o direito de se levantar e fazer a sua resistência, ainda assim ele deve fazê-lo se submeter a um magistrado inferior que ainda mantenha os propósitos originais do Estado, para que ele nunca esteja sem autoridade. O que significa, você pode até participar... Bom, está filmando, não vou dizer. Eu quase que deixei escapar que você pode até participar de um golpe, desde que você esteja sobre um magistrado inferior para derrubar um tirano que usurpou sua autoridade. Mas eu acho que falar que pode participar de um golpe não pega bem. Agora é tarde. A rejeição dessa autoridade foi confundida com a rejeição de toda a autoridade. Isso é sempre perigoso. Na verdade, nesse tipo de espírito, e a gente tem que lembrar, quando Martinho Lutero rejeitou a autoridade do Papa, alguém lembra qual foi a frase dele? Ele falou assim, minha consciência é cativa da palavra de Deus, ou seja, eu estou sobre uma autoridade que me prende tanto que eu estou livre para desrespeitar uma autoridade que pediu o contrário. Certo? Então, é liberdade para. Mas a gente, com o iluminismo, abraçou uma ideia de uma liberdade com uma total ausência de qualquer coisa que te determine de fora para dentro, que é a frase que Kant usa quando ele argumenta que o iluminismo é o momento no qual... O que significa o iluminismo? Ele diz é o despertar da nossa infância tardia para uma nova adolescência, para uma nova situação. Ele vai virar e falar, porque de agora em diante não seremos determinados por nada que venha de fora. Seremos
autodeterminados, autônomos. Uma lei para nós mesmos. Esse conceito é falso. Como que eu sei que ele é falso? Voa. Desrespeita a lei da gravidade. Me diz que você não acredita que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no mesmo momento, do mesmo modo. Uma versãozinha mais sofisticada, né, da frase, mas ainda assim, meus filhos vão dizer para mim que talvez sim, que talvez ocupem sim. Sei lá, de formas diferentes. Mas não é do mesmo modo, né? Aí se eu disser, eu não aceito essa regra, eu vou provar que não, eu não tenho independência para fazer isso. Aliás, não é verdade que eu tenho autonomia? Olha que incrível, nem mesmo nas minhas relações sociais ou de trabalho. Se eu perder a capacidade de falar com vocês, se eu perder a capacidade de falar com a nossa comunidade no Mackenzie e de alguma forma representar a confessionalidade como alguma coisa que ela deve ser, se eu perder a capacidade de me relacionar com os nossos alunos, eu não tenho autonomia para continuar fazendo o trabalho que eu faço, do mesmo jeito que os senhores. Nenhum de nós tem esse tipo de autonomia. E a ciência não procede com autonomia. Se procedesse com autonomia, vocês não rejeitavam o aluno quando vocês fazem suas bancas para permitir ou não o aluno entrar num curso de mestrado ou doutorado. Se todo mundo tivesse autonomia intelectual, não tinha vestibular. A academia só funciona quando a gente trabalha com cobranças de conhecimento, de substância, de mérito. Essa autonomia não existe, a ciência não funciona assim. Na verdade, o grande erro é não reconhecer que liberdade intelectual é uma liberdade dentro de contexto e não no abstrato. Você é livre para pensar o que quiser? Engenheiro, algum engenheiro, por favor. Quando o senhor está projetando um avião ou um prédio, o senhor é livre para ser criativo com os conceitos básicos de como força atua sobre gravidade e peso? Está vinculado a leis, é claro. Agora, o senhor é livre para escolher de que jeito que vai resolver o problema da ponte. Mas essa liberdade ela é restrita pelo plano da realidade, ela é restrita pelo plano de coisas que transcendem as situações particulares. Por isso que a gente chama de leis. Então é um conceito, é um falso ideal de liberdade. Não era o Milor que falava, livre pensar é só pensar. Mas você é livre para errar? Vocês dão liberdade para os seus alunos errarem? Dão nada. O termo é ambíguo, porque eles podem errar, eles conseguem errar, mas vocês tiram a nota quando erram. Liberdade seria dizer, não me importa se você puser A, B ou C, você ganhou a nota. Claro, aí você podia virar e falar, porque afinal de contas você tem ponto extra por causa disso, ponto extra por causa disso, porque você representa uma classe que foi oprimida, porque você tem isso, porque tem isso, mas aí vira uma bagunça, essa bagunça que a gente está vendo e que não leva à produção de uma vida intelectual vibrante e positiva, pela qual nós sempre fomos reconhecidos como instituição. Então, na verdade, a liberdade aí é relativa. Eu tenho liberdade de errar? Você tem a possibilidade de errar. Você tem a capacidade de erro. Você tem a liberdade para escolher o erro. Mas a responsabilidade para sofrer as consequências daquele erro. Quando o próprio Polanyi começa a pensar a respeito disso, uma percepção imediata para ele é que o valor da liberdade depende de certas obrigações de consciência em relação ao ideal da liberdade. Ou seja, você tem de ter um compromisso, por exemplo. O que é que permite que nós dois trabalhemos intelectualmente num projeto juntos, confiando que eu não tenho que verificar tudo que você fez, você não tem que verificar tudo que eu fiz? O compromisso em comum com o valor da honestidade intelectual, faz com que nós dois saibamos que se a gente desrespeitar essa honestidade intelectual e for exposto, a gente perde o cacife um com o outro na academia. Então, o peso, na verdade,
tem muito a ver com compromisso com obrigações de consciência. Essa é a verdadeira academia. Mas a gente consegue chegar num congresso e dizer assim, congresso de cientistas, dizer, eu sou comprometido com achar a verdade. E a gente não cora de vergonha. Mas a gente teria vergonha de dizer para alguém, se a pessoa perguntasse, afinal de contas, o que é que você está buscando? Dizer, eu quero a verdade, eu quero ter um apego à verdade, uma verdade que transcenda as limitações. Ele vai virar, como assim verdade? Você está atrás da verdade absoluta? Quero a verdade absoluta. A gente é corar de vergonha. Mas a gente faz compromissos. E esses compromissos e obrigações são com o ideal da verdade. E é eles que nos permitem e estabelecem o limite para a gente fazer diferenciação quando produz, quando pesquisa. Olha que interessante. Aqui tem um círculozinho pequenininho de desvio, né? Quando você trabalha com feedback loops, fica à vontade. Deus abençoe. Quem precisa sair, fica à vontade. Quando você trabalha com feedback loop, uma das razões pelas quais ele é tão plástico é porque se aparece uma variável que nega o que estava antes, se acrescenta e cria mais um círculo de desvio. Então aqui está um círculo de desvio. De fato, dentro disso que eu acabei de explicar, tem que lembrar o seguinte, alguém pode estar comprometido, ou obrigado em termos genéricos? Existe obrigação no abstrato? Não, obrigação é sempre em relação a alguém ou alguma coisa, certo? Da mesma forma, ninguém pode ser livre no abstrato. A liberdade é sempre relativa a alguma coisa. E aí, no caso, para o Polanyi, solo da consciência. Aí volta para aquele círculo lá. Se eu fizer uma afirmativa negando a existência da verdade, o que eu acabei de provar? Que eu acredito de fato. Meu amigo, acredite em mim, o que eu vou te falar é verdade. Não existe verdade. O círculo é pequeno demais. De A para B e de volta, acabou. Não dá. Na verdade, uma declaração dizendo que a verdade não existe é a presunção de que a verdade pode ser estabelecida. Não tem jeito de fugir disso. Que volta para aquela caixinha amarela que eu tratei lá no começo. Portanto, descrer de toda proposição que não pudesse ser verificada por métodos prescritos racionalmente, não faz sentido. Agora, tem que lembrar, esse é um círculozinho dentro do círculo maior, que ainda que alguém negue a crença em coisas espirituais, numa realidade espiritual, essa realidade não só continua a existir na própria negação dela, mas continua a ter força operacional. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Se eu disser para você, do mesmo jeito que com a questão da verdade, eu disser, professora Marili, o seguinte, eu não acredito em Deus, não estou afirmando que ele não exista, mas eu estou dizendo que se existe é impossível de saber. Então, como é impossível de saber, eu me calo. Vou te fazer duas perguntas. Primeiro, eu me calei? E segundo, eu fiz uma declaração com força de proposição a respeito da existência de Deus ou não? Fiz, eu não falei sim ou não, mas eu falei não dá para saber. Como que eu sei que não dá para saber? Se não dá para ter certeza que existe, como que eu sei que não é possível falar a respeito? Esse é um jogo que chama o jogo de transferência do coeficiente tácito. Eu quero fazer uma afirmativa, mas eu percebo que ela depende demais num coeficiente tácito, na fé. Então eu dou a ela uma casca de mais objetividade, transferindo o consciente tácito para um pressuposto um pouco mais abaixo dela. E se você cavar aquele pressuposto, eu transfiro para o outro que vai mais embaixo ainda. E é um jogo que se faz muito na vida intelectual. Poderia fazer isso ao contrário da evangelização? Afirmação de O contrário é isso.
O contrário é, só que eu acho que a efetividade do contrário depende da gente primeiro fazer desconstrução do processo de auto-engano, do processo que é feito para esconder. Você tem que desconstruir ele, porque senão eu tento fazer a afirmativa do contrário, mas ainda assim a pessoa já assumiu a postura de que vai olhar para as evidências com olhos de outro jeito. Quando eu era menino, eu ficava irritadíssimo, porque meu pai, às vezes, a gente fazia viagens de carro, e meu pai tinha uma brincadeira que ele fazia. E ele fazia de brincadeira para irritar, né? Mas era assim, mais ou menos. Ele vinha vindo com o carro, estava eu, minha irmã, depois meu irmão nasceu também, mas antes era eu e minha irmã. E aí eu falava, pai, lá na frente, barraquinha de caldo de cana, para. Isso quando a gente veio dos Estados Unidos para morar aqui no Brasil. Para, caldo de cana. Era doido por caldo de cana. Aí ele falava, não, vou parar sim, filho. Cadê? E à medida que ia chegando mais perto, ele falou, cadê? Não estou vendo, filho. Vai passar onde que está? E passava reto. Aí ele olhava e falou, passei. Mas que ele sabia que tinha 3, 4 barraquinhas, e eventualmente ele parava. Mas eu queria matar. Cadê? Não estou vendo. Pois eu juro que muitas vezes a pessoa que está brigando com Deus faz exatamente isso. Ali, cara, ali. Cadê? Não estou vendo. Cadê? Viu? Não vi. Por quê? Eu já falei para vocês. Vocês sabem por que é muito difícil a pessoa que está brigada com Deus, que está irada com Deus, aquele que rejeita a Deus, por que é muito difícil ele ver Deus? Pela mesma razão que, geralmente, o bandido não acha o policial. Ele não está procurando ele está fugindo dele. Então, o método funciona do ponto de vista lógico, mas a gente tem que lembrar essa motivação. Mas olha que interessante. Aqui, né? Assim como você não pode estar obrigado em geral, você também não pode ser livre em geral. A liberdade depende de um chão específico. Esse círculo conecta aqui embaixo. Nesse sentido, a liberdade científica é a liberdade para aderir a certas obrigações. Ela é liberdade porque eu não sou obrigado a aderir a elas, porque alguém mandou, porque a igreja mandou, porque o Estado mandou. Eu me comprometo com essas obrigações e me submeto a ela por convicção pessoal. Certo? Mas uma vez feito, o que me legitima como pensador, como pesquisador, é seguir as regras às quais eu mesmo me submeti. Certo? O que me faz parecer que a busca de uma atividade científica é muito parecido com uma profissão de fé. Onde, convencido em meu coração de certas coisas, eu me comprometo a segui-las como caminho para um desiderato, para alcançar alguma coisa. Deixa eu fechar aqui. Os sistemas, as redefinições materialistas do conceito de verdade e da realidade espiritual são racionalizações. Elas só transferem as obrigações transcendentes para substitutos materiais. Tá? Na verdade, eu não acredito que existe um Deus, o Estado é que é Deus. Eu resolvi o problema de Deus? Não, eu transferi de uma coisa que eu achava abstrata demais para uma outra que me parece mais concreta. O problema é que Estado também é concreto. E o problema é que ele não paga a conta também. Aí você cria uma dificuldade. Então, essa é a declaração aqui. Agora, o interessante é que a recusa a se dedicar a ideais transcendentes leva à servidão, não à liberdade. Esse eu não quero fazer como um salto de lógica. Então, vamos lá. Se vocês dois concordam entre si quanto a um ideal de verdade
quanto a um ideal de justiça, de paridade entre vocês e de complementaridade entre vocês. Então é possível uma vida na qual existe um alto grau de liberdade dentro de um comprometimento. Se vocês disserem que querem liberdade absoluta e a coisa for ser regida na última instância, que quem nos lembra o que é a última instância? Quem é? Quem é que nos lembra o que é a última instância dos relacionamentos humanos? É o Leviatã. É o estado de conflito permanente. Se descer para isso, vocês dois são livres de alguma coisa? Provavelmente ele vai te acertar algumas, porque, sendo homem, ele tem uma capacidade inicial de pancada. Mas, eventualmente, você acaba matando ele porque você tem uma resistência maior, porque faz parte da sua constituição feminina. Estado de conflito eterno. Agora, dentro da submissão a obrigações transcendentes, existe um espaço de liberdade no qual um estimula o outro, um alimenta o outro. Esse ponto é crucial. A ciência progride dentro desses espaços de obrigações. Sem eles, nós acabamos. Então, presta atenção nisso. A intolerância faz seu círculo completo. O empirismo cético destrói a autoridade da consciência. Destruída a autoridade da consciência, manda mais quem pode mais. Lembra que eu falei da conexão que tem aí com o autoritarismo? As visões, as teorias nihilistas a respeito do homem e da sociedade, elas parecem não deixar nenhum espaço de acordo, nenhum espaço em comum com aquele que acredita em alguma realidade transcendente. Parece que então não tem mais diálogo, né? Mas, na verdade, talvez o nosso sucesso como, aí eu usei o termo que não é do Polanyi, metaphysical believers, como acreditadores em realidade, numa metafísica, numa realidade metafísica, talvez a gente consiga mostrar para os outros, não necessariamente provas que eles vão aceitar pelos argumentos deles, mas tendo demonstrado a impossibilidade e a inconsistência básica na tentativa de interpretar o mundo sem referência transcendente, aí a gente talvez consiga mostrar para eles a intimação de satisfação mental se eles conseguissem olhar o mundo diferente. Mostrar para eles o quanto eles estão perdendo das cores da realidade, do cheiro da realidade, da capacidade de uso da criatividade, ao escolher que eles vão ficar vivendo dentro da caverna e olhando somente para as sombras na parede da caverna. Talvez não seja uma questão de vencer o argumento provando o nosso ponto, mas sim desprovando as outras alternativas e daí mostrando o que é que existe de promessa se essa conceituação for abraçada. Porque, na verdade, a responsabilidade, a tarefa intelectual e moral da sociedade, do Mackenzie, dos professores cristãos, mas mesmo dos não cristãos e dos alunos, ela está baseada, em última instância, no pressuposto de pessoas que, de livre consciência, aceitam trabalhar juntos e comungar de uma herança espiritual. Que herança espiritual? Estou falando do presbiterianismo? Não, ele está lá na raiz mais explícita nossa. Mas essa herança intelectual é a tradição daqueles que dizem: conhecereis a verdade vos libertará. É a tradição daqueles que dizem que cada um vai responder pela sua consciência diante de Deus. Mas daqueles que dizem que viver pelos outros vale mais do que viver para si mesmo. São compromissos de uma herança que é espiritual e que nós temos. E é nela que a vida intelectual floresce como em nenhum outro solo. Muita gente vai criticar
e dizer a União Soviética não deu certo e o estrago da economia à prova. Na verdade, do ponto de vista econômico, ela quebrou porque o Ronald Reagan foi um gênio quando resolveu criar o mito do programa do Starshield lá, quando ele resolveu inventar aquele programa de que eles iam criar proteção no espaço, Star Wars e não sei o quê, e ele conseguiu montar o enruste lá tão bem, era uma tecnologia que estava 60, 70 anos adiante, nós ainda não chegamos nem perto dela, mas ele começou a fazer parecer que era possível, os soviéticos ficaram apavorados e resolveram criar um super programa também e enterraram todo o dinheiro deles naquele programa, quebrou a banca, caiu a União Soviética. Essa é uma perspectiva interessante que algumas pessoas têm de como que a Guerra Fria acabou, né? Que foi mesmo um embuste. Interessante. Mas, na verdade, muito antes disso, o que começou a acontecer é que a vida intelectual naquele país andou para trás. Aquela ciência planejada, baseada nos próximos 5 anos do plano, ela só produzia tecnologia, e tecnologia distinta do progresso científico. E essa falência espiritual na nação levou à derrocada que ela experimentou. Se você acha que isso daí é só porque eu estou falando como pastor, lê o Alexander Solzhenitsyn, lê o Arquipélago Gulag, lê o discurso que ele fez quando ele conseguiu fugir da União Soviética, e ele foi lá para Boston, e em Harvard ele fez um discurso falando que a União Soviética sofria de um câncer interno, que era a morte da sua vida intelectual, porque ela tinha abandonado a sua herança. E ele usou a expressão, herança espiritual. E muita gente pensou que ele estava falando da religião. Ele não estava falando da religião, ele estava falando num sentido mais amplo disso daí. Mas é onde eu tenho apostado a minha vida e a minha carreira, que talvez uma das formas nas quais nós vejamos pessoas, hoje, modernas, eventualmente retornando a Deus, não só na conversão religiosa interna do coração de indivíduos, mas nas suas próprias atividades intelectuais, é se eles conseguirem clarificar os propósitos culturais e sociais como coisas que dependem de direcionamento. Em direção ao quê? Em coisas transcendentes, em coisas além de nós mesmos. Então a frase lá em inglês é: Modern man might eventually return to God through the clarification of his cultural and social purposes, as depending on and aiming at knowledge of abiding things. Quem se apaixona pelo verdadeiro conhecimento, pela verdadeira ciência, eventualmente não aguenta esconder a sede de conhecer coisas eternas também. E a gente só precisa estar ali, prontinho para dizer: ah, você quer coisas eternas? Temos isso também. Eu vou parar aqui, Deus os abençoe. Pronto? Sim. Bom, agradecemos a brilhante aula, não é? Conferência do nosso chanceler, Dr. Davi. Muito obrigado. Certamente foi uma tarde muito proveitosa, não é? E que nos alegrou muito. Nós não temos dúvida disso. Sairemos daqui logo mais, muito mais ricos e também com alguns nós na cabeça, não é? Porque existem algumas coisas, eu até queria perguntar para o nosso pastor, quando alguém faz uma pergunta, por exemplo, eu poderia fazer aqui na nossa plateia, quantos aqui já sentiram azia? Alguém pode levantar a mão? Como é que você sabe que o que você sentiu era azia? Não. Pois é. Mesmo assim, pode ser 50 vezes. Como é que você sabe que isso aqui era azia? Então, tem coisas que realmente ficam confusas na nossa mente, não é? Talvez porque eu tomei Sorrisal e deu certo,
aquela queimação. O que é queimação, né? Mas muito obrigado. Esses nós é que realmente fazem com que a gente cresça. E o outro é a fé, não é? Que a verdade em cima da fé, aí passa a ser indiscutível, né? Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos agora passar para o sorteio, né? Hoje nós teremos quantos livros, reverendo? Temos este aqui, não é? Um CD, então vamos começar pelos livros. Bom, então aqui sem olhar, porque de repente sai o nosso, aí vamos falar que é marmelada, né? Quer falar sobre esse CD? Esse CD, esse CD está saindo do forno hoje. Olha, que bom. É um CD que foi realizado pela chancelaria, ainda em comemoração aos 500 anos da reforma, com músicas especiais feitas para isso. O doutor Levi autorizou nos trazer em primeira mão, todos os colaboradores vão receber até os recessos, mas ele autorizou trazer em primeira mão para fazer sorteado. Muito bom. Bom, então, vocação pastoral, não foi combinado, é do reverendo Gildásio. Eu já tenho. Já tem? Opa, então vamos passar para outra, então. Então, professora Marili. Olha aí. Não, ganhou, tá vendo, professora? Muito bom. Parabéns, viu? O outro. Vamos sortear esse aqui? Sim. Do nosso chanceler. E ele já vai poder autografar hoje. Como é que eu leio aqui? Sil Farney. Sil Farney. Opa, então. Sil Farney. Muito bom. Já. O outro livro aqui, Educação Escolar Cristã, também organizado pelo doutor Davi. Professor Max, olha aí. Aí, ó. E agora o CD que está saindo do forno. Vamos ver. Professor Robson, olha aí. Está vendo? É ele, é ele. Está vendo? Muito bom. Muito bem. Reverendo, temos mais algum recado? Está tudo bem? Bom, então, Vai pedir para o doutor Davi citar para nós agora a última frase do livro. É sensacional. A gente precisa registrar essa frase. olha aí o reverendo Gildásio pedindo para o senhor repetir a última frase. Quem estava aqui no meu lançamento vai dar risada do que eu vou falar agora. O irônico é que essa frase tem 20 e poucos anos e está guardadinha na gaveta, né? Eu levei um monte de pito de gente no dia do lançamento do livro, porque disse que não podia esperar muito. Mas para vocês eu posso falar, porque vocês são meus colegas, vocês são... É que Humberto Eco recomendou. Espera até os 50 para começar a publicar. Escreve, guarde e espera até os 50 para começar a lançar tudo. Alguém já ouviu o Humberto Eco falar isso? Agora não vai ouvir mais, né? Mas ele escreveu isso. Talvez eu vou traduzir direto aqui. Eu vou projetar, porque daí se vocês quiserem fotografar, vocês têm o original em inglês e podem traduzir. Mas eu vou traduzir.
seu caminho de volta até para Deus, mediante a clarificação do seu propósito cultural e social como algo que depende de, em última instância, ter por objeto o conhecimento das coisas eternas. Queridos, é isso. Vamos orar encerrando. E a gente encerra agradecendo pela vida do reverendo Marcelo, pela vida do Renato, e também já pelo professor Roberto, que vai aniversariar. Querido Deus, é muito bom estarmos juntos, podermos refletir sobre o assunto da cosmovisão, como esse assunto é tão importante para nós como educadores. Obrigado pela vida do Dr. Davi, que nos ensinou, que alimentou o nosso coração hoje com esse conhecimento. Obrigado também pela vida do professor Emilio, pela sua reflexão e que muito nos enriqueceu na tarde de hoje. Agradecemos pela vida dos nossos aniversariantes, pela vida do reverendo Marcelo, pela vida do professor Renato e também pela vida do professor Roberto, que vai completar mais um ano de vida amanhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles e sobre a vida dos nossos professores aqui, sobre a nossa universidade. Que o teu nome seja glorificado e que as nossas vidas sejam sempre edificadas na tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.